Bem-vindos ao podcast Papo Internacional, em que estudiosos brasileiros explicam a política externa de nosso país. No episódio de hoje, escutaremos 5 especialistas na política externa de Fernando Henrique Cardoso. Ana Helena, Bruna Reis, Maiara Almeida, Marina Moreno e Rafael Tiberi, esse que vos fala, irão realizar um meta-estudo sobre 2 estudos de casos situados no governo de FHC. Na primeira parte, apontaremos as principais características de nosso meta-estudo. Em seguida, apresentaremos 2 conceitos paradigmáticos, multilateralismo e autonomia pela integração, que serão usados na nossa análise de política externa. Após isso, entraremos na temática do Mercosul e das privatizações no governo FHC, visando justamente responder se ambos conceitos paradigmáticos foram ou não respeitados nesta época. Agora falaremos um pouco sobre as características de nosso meta-estudo. Para começar, nossa dimensão da análise será intencional, justamente porque visamos mostrar a intenção por trás das políticas públicas. Além disso, é disposicional, pelo foco que estamos dando nos valores, ou no sistema de crenças, e na visão de mundo da política externa brasileira dessa época, de FHC. Além disso, nosso nível de análise é estrutural, pelo foco que damos na política doméstica, e sistêmico, pelo foco que damos na esfera internacional. Agora, o foco da análise é justamente a implementação e os resultados da política exterior para a inserção brasileira no cenário internacional. Já o tipo de Estado é o institucional, ou seja, um Estado que possui território, governo e população em que o governo é capaz de tomar suas próprias decisões. Em outras palavras, é detentor de soberania. Além disso, o modelo de análise é o paradigmático. Baseado nas ideias de Amado Servo, usaremos um conjunto de conceitos instrumentais, como multilateralismo e autonomia pela integração, que, em conjunto, levam a uma teoria. Por essa razão, não dispomos de prisma teórico. Nosso objetivo é analisar se o governo brasileiro agiu de acordo com conceitos paradigmáticos em políticas envolvendo a privatização e o Mercosul. Já nossos métodos de análise são a revisão de literatura, o estudo de caso, focando no Mercosul e nas privatizações, e a AP, a Análise de Política Externa. Nossa hipótese é de que a postura brasileira em fóruns internacionais fomentou o multilateralismo da época e as privatizações abriram o Brasil a diversos mercados. Contudo, no longo prazo, as políticas no Mercosul e da privatização esvaziaram a busca de autonomia pela integração. E nossos resultados, ao menos preliminares, é de que o Mercosul ajudou na inserção internacional do Brasil, principalmente por via do multilateralismo. Porém, a longo prazo, o conceito de autonomia pela integração não foi fortalecido devido a divergências dentro do bloco. Já a privatização abriu ao Brasil mercados internacionais. Contudo, os ganhos não foram suficientes para aumentar o peso brasileiro no contexto mundial. Bem, agora iremos explorar um conceito essencial para se entender a política externa de Fernando Henrique Cardoso, o conceito de autonomia pela integração. Usaremos as ideias justamente de Luiz Felipe Lampreia e de Tullio Vigevani. Inclusive, Lampreia foi um dos principais autores a encabeçar a ideia de autonomia pela integração no governo de FHC, já que foi chanceler de seu governo entre 1995 e 2001. Bem, segundo Lampreia, a autonomia pela integração é uma autonomia articulada com o meio internacional, e não por uma postura isolacionista. Ou seja, a autonomia não é adquirida pelo afastamento de temas internacionais, e sim por ser um ente ativo na construção da política internacional, sempre visando colocar seus interesses, os interesses do Brasil, em jogo. Além disso, Vigevani nos mostra que a autonomia pela integração pode proporcionar 2 aspectos principais. O primeiro deles é a aproximação, mas sem alinhamento automático, nem opções excludentes. Então aqui há espaço para opções e discordâncias no cenário internacional. Além disso, o segundo fator é justamente o alcance de interesses conjunturais. Então, fica muito claro que podemos entender a autonomia pela integração como autonomia construída em conjunto com outros atores. No nosso caso, principalmente o Mercosul. O ganho de autonomia por parte de algum desses atores representaria, consequentemente, um ganho de autonomia para o Brasil. Ou seja, um cresce e ganha junto do outro. Bom, falando agora sobre o conceito de multilateralismo, segundo John Ruggie,
Quando a gente vai tratar sobre esse conceito, não basta somente levar em conta a existência de uma coordenação de políticas nacionais entre 3 ou mais estados para se pensar num arranjo que seja verdadeiramente multilateral. Para ele, a dimensão quantitativa de interações entre os estados, ela é necessária, mas ela não é suficiente para conceituar o que realmente é multilateralismo. Por causa disso, Rugg entende que o multilateral é definido por sua dimensão qualitativa, ou seja, as relações multilaterais referem-se à coordenação entre 3 ou mais estados segundo determinados princípios que devem ser respeitados por todos os estados que fazem parte desse arranjo multilateral ou dessas relações multilaterais. Essa definição de Rugg, ela tem 2 corolários, ou seja, 2 pontos principais. O primeiro deles é a indivisibilidade, que está relacionada com o comportamento dos estados quando eles estão agindo dentro de uma coletividade. Nesse sentido, os custos e os lucros devem ser divididos quando as ações afetam todos os estados membros desse arranjo multilateral. Então, caso esses estados estejam colaborando, qualquer prejuízo deve ser dividido entre entre as partes que estão nesse grupo, assim como os ganhos, seja um ganho econômico, um ganho político, ele também deve ser dividido entre todos os estados que estão nesse arranjo multilateral. A segunda definição é a reciprocidade difusa, que está ligada à ideia das expectativas. E é justamente onde as partes precisam entender que, em um acordo multilateral, espera-se que os benefícios usufruídos pelos estados que o compõem se tornarão equivalentes no agregado ao longo do tempo. O Mercado Comum do Sul, chamado Mercosul, é um importante projeto de inserção internacional do Brasil e representou no governo de FHC o núcleo duro do multilateralismo e da cooperação regional, sobretudo na América Latina. Para a política externa brasileira, o Mercosul conseguiu articular um espaço regional e, com isso, logrou o interesse de outros blocos econômicos, configurando um interlocutor respeitado tanto nos fóruns multilaterais quanto nos acordos bilaterais no início de sua criação. Constituiu, portanto, para a PEB um importante ponto de apoio nas negociações e gerando uma PEB de fortalecimento do ponto de vista do governo da época, que permitiria um melhor exercício do universalismo, fortalecendo a diretriz da autonomia pela integração. Gestado inicialmente nos anos 80, em 1985 houve a assinatura da Ata do Iguaçu entre Argentina e Brasil, relação bilateral cerne do Mercosul. Já nos anos 90, houve a assinatura do Tratado Assunção do governo Collor. E, em seguida, em 1994, a assinatura do Protocolo de Ouro Preto no governo Itamar, estabelecendo a estrutura interinstitucional do Mercosul. Por fim, no governo FHC, houve a entrada em vigor da União Aduaneira, permitindo a livre circulação de bens entre os países membros, com algumas exceções. Analisaremos agora os pontos positivos e negativos do Mercosul para a política externa brasileira no governo de FHC. De acordo com Amado Servo, os 6 pontos positivos da criação do Mercosul são a amizade e aproximação entre Brasil e Argentina, a criação de uma zona de paz no Cone Sul, superando uma rivalidade histórica na região do Prata, o aumento considerável do comércio intrazonal, refletindo os benefícios do regionalismo aberto para a região, a criação de um novo sujeito de direito internacional, participante ativo das negociações internacionais, a produção de uma imagem externa positiva acerca da cooperação na América do Sul e o alavancamento de uma ideia de sul-americanismo muito importante para a região. Em seguida, os 6 pontos negativos de tal processo de integração foram as distintas visões de mundo e políticas exteriores dos países membros que minaram a negociação coletiva, a recusa de sacrificar a soberania nas políticas públicas internas em nome da cooperação macroeconômica do bloco, a dificuldade da integração e de medidas multilaterais quanto ao comércio, o engendramento de um processo de integração assimétrico que não logrou criar mecanismos de superação das desigualdades entre os membros,
A incompatibilidade das políticas cambiais entre os dois grandes parceiros do bloco, Argentina e Brasil, e, por fim, a ausência de instituições comunitárias de união aduaneira, gerando uma contradição do Mercosul em si mesmo. Assim, segundo Vigevani, o Brasil, visando ser um global trader, explicaria o comportamento não institucionalista no Mercosul e institucionalista na agenda multilateral, refletindo a priorização do regionalismo aberto. Por exemplo, para Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores de FHC, o Mercosul era um destino do país, enquanto que a Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, seria uma opção. Em suma, concluímos que o Mercosul ajudou na inserção internacional do Brasil, sobretudo por via do multilateralismo. Contudo, a longo prazo, o conceito de autonomia pela integração não foi fortalecido devido a divergências dentro do bloco. Devido a isso, de acordo com Amado Servo, o Brasil de Cardoso deixou-se seduzir pela miragem de mudança, perseguida com fúria ideológica, o que tornou o país em um nível de desenvolvimento histórico que reunia todos os elementos para a inserção moderna no mundo naquela época. Uma manipulação do setor externo, de modo a provocar um salto para trás, considerando o lastro de potencial acumulado e o momento histórico do governo FHC. A segunda política externa é a da privatização. Na época, ela era uma medida incentivada por diversos atores-chave do sistema neoliberal, como a FMI e Banco Mundial, que incentivavam medidas como a abertura econômica para garantir a competitividade e desenvolvimento, principalmente nas economias subdesenvolvidas, consoante as explicações de Amado Servo. No Brasil, o governo FHC impulsionou o já existente Programa Nacional de Estatização em busca de se integrar ao mercado econômico internacional. A tese defendida, como explica Luiz Felipe Lampreia, era de que essas ações fomentariam o crescimento e estabilidade na economia do país, assim poderia se identificar uma tentativa de autonomia pela integração, unindo-se ao contexto do mercado neoliberal, criando um país mais forte economicamente e mais autônomo dentro do sistema. Contudo, o apoio à privatização não foi consenso. A análise da política leva à avaliação de pontos positivos e negativos em relação aos seus resultados e à condução do governo. No que tangem os pontos negativos são três principais. Primeiramente, como explica Servo, houve a desvalorização da indústria brasileira, as empresas externas passaram a dominar o mercado, esterilizando a inteligência nacional por meio da retirada do domínio brasileiro. A desvalorização também se mostrou aparente na venda por valores abaixo do avaliado das empresas estatizadas, como explica Carlos Henrique Rodrigues e Vanessa Jorgenfeld. A pressão sobre o mercado brasileiro não foi aliviada com medidas governamentais efetivas de apoio para a garantia da sobrevivência com o aumento da competitividade. Em seguida, houve críticas às perdas para o comércio externo brasileiro. A privatização não auxiliou na inserção internacional do Brasil no sistema econômico, de acordo com Luiz Alberto Bandeira. Consoante Servo, as empresas externas buscavam domínio no mercado brasileiro, não expansão para outras regiões, além de que elas compram equipamentos de sua matriz, contribuindo para as importações. Se o objetivo era aprimorar a indústria brasileira para se tornar competitiva no mercado internacional, isso não ocorreu. Com isso, a terceira crítica se relaciona às duas primeiras. Era esperado que, com o aumento da competitividade, produção e exportação, o Brasil recebesse ganhos econômicos e crescimento. Contudo, de acordo com Bandeira, o que houve foi pressão no balanço de pagamentos e déficit. A remessa de lucros dessas indústrias retirou enormes quantias de dentro do Brasil, as quais, somadas às outras dificuldades econômicas do governo na época, levaram ao aumento de juros e dívidas, como explica Amado Servo. Por outro lado, as privatizações foram essenciais por três razões principais. O primeiro é o sucesso do Plano Real. Destacado por Jordano Carlo Paiola, estabilizou os preços e atraiu investidores estrangeiros, ampliando o interesse por empresas estatais a serem privatizadas, viabilizando emendas constitucionais nos setores estratégicos. Segundo o Vitor Cesarini, mais de 100 empresas foram privatizadas. Isso gerou uma receita de 79 bilhões de dólares e transferindo também 14 bilhões de dólares em dívidas, melhorando a eficiência e qualidade dos serviços. E além disso, conforme ressaltado por Leite Júnior, as privatizações supriram demandas financeiras e melhoraram a gestão pública ao transferir a administração para o setor privado, resultando em setores como energia elétrica mais estáveis e eficientes. Em resumo, as privatizações sob FHC redefiniram o papel do Estado, focando mais na regulação do que na administração direta, catalisando melhorias na eficiência e qualidade dos serviços essenciais, influenciando profundamente os alicerces econômicos do Brasil contemporâneo.
Assim, identificamos que a política de privatização acabou por aprofundar a dependência econômica brasileira. Apesar de que o Brasil se integrou às demandas de espaços internacionais, ele não ganhou autonomia. A despeito da melhoria do produto interno, os ganhos monetários dessa inovação foram importados para as matrizes das empresas compradoras, devido à má gestão do governo FHC no que tangia à proteção dos ganhos e ao incentivo à indústria brasileira. Isso levou à entrega de diversas áreas estratégicas e possivelmente lucrativas nacionais para empresas estrangeiras.